Bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande satisfação e alegria que iniciamos neste momento, mais um estudo do grupo Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis. É uma oportunidade que nós estamos tendo, de buscar o nosso autoconhecimento. No momento que você vai assistir, nossa gratidão, nossa alegria de estar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Que Deus nos ilumine e nos proteja a todos. Se você está entrando pela primeira vez, eu gosto de dar essa explicaçãozinha, para que você saiba que nós fazemos esse estudo dessa obra. Esse grupo que existe aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis, ele está há mais de 10 anos trabalhando o autoconhecimento. Foi um grupo fundado nos anos de 2009, 2010, e ele tinha a intenção de ler obras que busquem o autoconhecimento. E aí, a partir de 2015, nós iniciamos os estudos do despertar da consciência do átomo ao anjo, obra que tem contribuído muito para o nosso progresso, a nossa evolução e o nosso conhecimento sobre os aspectos evolutivos de todos nós. Olha aí quem está aí, gente. Olá, Sebastião, bom dia! Excelente dia, almas queridas. Eu estava comentando aqui que desde 2015 que a gente fez essas leituras, tão esclarecedoras, Sebastião, do Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, e continuamos estudando essa obra, e estou explicando para aquelas pessoas que não conhecem, que podem, de repente, estar se conectando pela primeira vez, e compreender como que é o processo do autoconhecimento. Então, é reflexão, é leitura, é meditação, é a oração na ação, então é tudo isso, tá, gente? Nós estamos terminando o item ainda, olha, o construtor de si mesmo é lento, é lento, são milhares de anos, e nós aqui também estamos aí há alguns domingos fazendo a leitura desse capítulo 10, o ser de consciência desperta, o construtor de si mesmo. Para quem tem a obra, nós estamos na página 347, nós paramos exatamente na citação, a citação última de Joana de Ângeles, mas são várias citações em sequência, com Miramês e depois Joana de Ângeles, aonde a gente aprende muito sobre como tudo está interligado, como tudo se processa dentro desse campo mental, dentro dos nossos pensamentos, como que a gente leva através do campo mental ao corpo perispiritual, carregando elementos de formas positivas ou negativas, para que vão lá ir para o mata-borrão, eu chamo de mata-borrão, o corpo físico, que no futuro se tornará um perispírito, que no futuro ele evolui também. Então, da mesma forma, o perispírito está no exercício, então, de se transformar em espírito, e aí a gente vai entendendo como que tudo isso pode refletir para que a gente possa evoluir. E a gente aprende aqui, através das mensagens desses espíritos, que é o que Jesus nos ensinou há muito tempo, a importância do amar, do amor, amar a si mesmo, amar o próximo, e esse amor que vai engrandecer tudo que nos compõe. Então, a partir do momento que eu amo, que eu respeito, que eu compreendo o que sou e o que estou no planeta Terra, eu passo, sim, a vivenciar, como nos diz Joana de Ângeles, nesse finalzinho aqui de citação,
Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar. Então, é a evolução dos sentimentos e por aí a gente inicia, então, esse momento com vocês. Sebastião, orientação de leitura, vamos dar continuidade ali. O que você nos diz? Pode seguir a pauta, se essa que você acabou de ler, que é Miramês, na realidade. Ah, a Joana? Ah, a Joana está embaixo, é verdade, é Miramês, verdade. Desculpa. Se está claro a ideia, amar, amar e amar, que é o equivalente ao Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, amar o quê? Amar o quê e amar o quê? Tem 3 coisas. É que em seguida Miramês coloca, então, que não erramos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele, o amor, observação nossa, da observação do Sebastião, nos predispõe à paz de consciência e dá diretriz a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. 3 coisas: paz de consciência, o sentimento e a palavra? Sim, também. Também. A paz de consciência só se consegue cumprindo os deveres. O dever é lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, amar Deus em todas as coisas, amar o próximo mais do que a nós mesmos e amarmos-nos incondicionalmente. Que é amar Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si próprio. Mas conforme está no Evangelho, é impossível amar a Deus sem amar as criaturas, porque elas são expressões dele. Então hoje, Miramês com certeza falaria uma só coisa. Ame-se. Porque eu estou no universo e o universo está em mim. Se eu me amar, agora em nós podemos colocar o amor em 3 frações. Amar a consciência, a mente e seus veículos de expressão. Exato. Então vamos lá entender a consciência. Marcelo, você quer complementar, dona Miriam? Vamos para a leitura. Só um minutinho, Marcelo. Adriano deu uma deixa fantástica na evolução do perispírito. E perispírito é quem está um passo atrás. Porque quando Joana de Ângeles narra que na imensa complexidade o espírito se expressa por intermédio do eu superior. Mas o eu superior é a superconsciência. É o reino de Deus em si. Uma fração dessa superconsciência é o que nós chamamos de Cristo interior. E sabemos que a mente é uma emanação do espírito, mas quem a gerencia é a vontade, que é o Cristo interno. Então a mente é a médium do Cristo, que é o médium do espírito, ou do Deus em nós. E o perispírito é o médium da mente, e o corpo, o dele, assim sucessivamente. Sebastião, deixa eu fazer uma pergunta indecente. Você chegou alguma vez a fazer um desenho sobre esse processo? Você tem algum desenho assim mais tipo, escalonando esse raciocínio? Porque eu não consigo acompanhar ele só assim, na sequência das ideias, né? Às vezes desenhado fica mais claro. Nós fizemos, para ser mais exato, a Mayra fez vários esquemas para o segundo livro. Só faltou um profissional para dar vida a esses esquemas. Então, ela fez da maneira mais simples, mas precisa de alguém, né, que
que sabe de arte, tanto no Photoshop quanto em outros aplicativos, para ficar mais atraente um esquema. Se coloca ele no livro de qualquer maneira, às vezes fica mais confuso do que está. Mas tem sim os esquemas, e em nossas apresentações em PowerPoint, nós detalhamos cada etapa. Inclusive, no futuro, quando estivermos em Dourado, no futuro próximo, nós podemos fazer uma apresentação já delineando não só a anatomia do perispírito, mas dissecando um tanto mais os chakras, as glândulas a eles conectadas, e assim como o físico, as partes do físico, além das glândulas, que são mais sensíveis a essas comunicações. Mas já tem, e a próxima etapa, o próximo livro, é o minuciar de cada uma dessas situações. Com certeza também terá vários esquemas para ficar mais claro a ideia. Mas para cada capítulo tem 1, 2 ou 3 esquemas. No segundo livro só não achamos o profissional para adequá-los para facilitar ou valorizar o produto em si. Porque tem esquemas belíssimos, mostrando passo a passo, uns desde a mônada, as etapas dela até a individualização, as camadas perispirituais e várias situações que foram criadas de acordo com o capítulo. Se não deu para o primeiro, de repente achamos alguém para a segunda edição, a terceira, uma hora eles vão sair. Ou nós vamos liberá-los de acordo com o que eles estão em nosso site, para que cada um possa fazer o download e, de acordo com o capítulo, usar o esquema para tentar a mais vasta compreensão. Bom, sei que não é o tema do coisa, mas eu não sou muito profissional na área, mas se você quiser arriscar, tentar me passar algumas imagens e ver se a gente consegue chegar em algum contexto aí, podemos tentar. Não garanto a qualidade, mas pelo menos... Então vamos, eu vou te colocar depois em contato com a Mayra. Eu vou te passar o contato dela e ela te passa o material e vocês vão trocando figurinhas. Com certeza vai ser uma belíssima parceria. Podemos tentar. O não está garantido, né? Como diz, né? Mas com certeza vamos fazer juntos um trabalho belíssimo. Então, vamos para a leitura. A consciência se expressa por meio dos pensamentos em forma de inteligência, intelectiva, emotiva e espiritual, a individualidade moral. A função primordial do ser moral é materializar-se por meio das virtudes e encarnar em nosso corpo a essência do amor-sabedoria, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicofísica e espiritual. A decisão ficará inteiramente a cargo de nossa vontade consciente. És tudo quanto elaboras mentalmente e vivencias nas internas paisagens do ser profundo. Aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. Quais virtudes precisamos encarnar em nossa realidade para sublimar e solucionar as questões pendentes ou conflitantes? Miramês aconselha-nos a encarnar no universo psicofísico a cortesia, a amabilidade, a tolerância, a compreensão, a caridade, o bom senso, etc. Faz-se mister pensar, sentir, falar e viver, imersos na essência do mais perfeito amor que conseguirmos imaginar e experienciar. Joana de Ângeles apresenta-nos uma receita prática e objetiva para que utilizemos de modo eficaz o poder da mente e do amor
por meio da bioenergia, visando a autocura. Recomendamos recolhimento e atenção à expressão da venerada mentora. A gente pode fazer uma explicação nesses parágrafos, né, Sebastião? Para adentrar, né, o processo de autocura de Joana. Bom, aqui, Sebastião coloca para nós, então, que a consciência, né, ela está expressa por meio de pensamentos em forma da nossa inteligência, e a inteligência nos seus 3 aspectos, né, é importante chamar a atenção. Essa que nós ganhamos, né, conhecimento, transformamos a informação em conhecimento, que é intelectiva, a emotiva, né? Esses dias eu estava comentando, e é bom a gente situar, de algumas situações de pessoas, como a gente trabalha na universidade, a gente tem muito contato com pessoas que têm a capacidade intelectiva bem interessante, muito avançada, porém, a emotiva e a espiritual não desenvolvida, né? Então, às vezes, não consegue, tem tudo para muito conhecimento, mas ele não consegue administrar emocionalmente tudo aquilo que ele tem, né? Então, como que a gente consegue, né, Sebastião, fazer isso com a gente, né? Para a gente se encanta, se envereda num processo evolutivo e esquecemos, né, de outros. Parece que a gente faz assim, nos separamos e aí eu vou por aqui porque me apraz, né? Então, aí lógico, né, principalmente na questão intelectiva, a gente alimenta muito forte o orgulho, né, o egoísmo, o status, né? Porque na universidade a gente tem status de até doutores, né? E aí esses doutores que até a gente brinca, né? Tem uns que pensam que são deuses, né? Pseudo-deuses, e tem outros que têm certeza. Então é esse o mundo, o universo hoje de uma academia aonde valoriza-se demais, né? Alguns níveis de conhecimento que até eu coloco assim, né, o conhecimento integral nós não temos, porque no máximo a avaliação que hoje a gente faz, né, é por uma linha de pesquisa muito micro que você conhece, às vezes, não tão profundamente, com todos os seus efeitos de causa, efeitos e causalidade, você não consegue atingir tudo, e, né, a academia valoriza demais isso. E aí o ser não se desenvolve nesse sentido. A função. Então, aí você não tem essa moralidade. Olha, para conquistar a moral, né, a tríade. Né? Então, se nós olharmos a tríade, né, intelectiva, emotiva e espiritual, vamos pensar na tríade que Sebastião comentou. Né? Amor a Deus. A Deus seria o último espírito, né, espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E quando eu amo o meu próximo, aí sim eu trabalho evolução emocional, né? E intelectiva é quando eu me amo, porque eu quero conhecer para me libertar. Né? Então, aí eu busco o conhecimento não no aspecto de ser melhor que ninguém, eu busco o conhecimento de ser melhor para auxiliar melhor o processo evolutivo em mim e no próximo, e assim, consequentemente, o meu espiritual evolui. Então, observe como que esse parágrafo aqui contém uma essência fundamental para que nós possamos ser evoluídos moralmente, né? Então, compõe tudo isso. E aí ele coloca a nossa função enquanto ser moral, né? Que é materializar-se por meio das virtudes e encarnar em nosso corpo a essência do amor, sabedoria, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicofísica e espiritual. Então, para a gente chegar nesse nível de amor, sabedoria, né, nós precisamos desenvolver esse lado nosso, e importantíssimo, né, e fundamental, que é o ser moral. E a decisão ficará inteiramente a cargo do quê? Da nossa vontade. Aí volta,
né, a tudo que Sebastião já vem trabalhando em questão de vontade, vontade consciente. E aí ele traz, sim, Joana de Ângeles, és tudo quanto elaboras mentalmente e vivencias nas internas paisagens do ser profundo. Então, o que eu sou? Né? Então, é tudo que eu elaborei mentalmente aqui, e se eu tenho vivência deles, né, isso internamente, é o que nós cultivamos, né, interiormente, que vai condensar nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. Então, o que eu cultivo aqui de sentimentos, né? Será que eu penso o tempo todo na bondade, no amor, né? Eu ajo com bondade, com amor? Isso são questões que nós temos que fazer diariamente, porque daí eu estou alimentando a minha célula com isso. E aí sim eu vou ter o êxito da saúde. Mais ou menos por aí, não vou falar todos os parágrafos, deixar o Sebastião falar, porque a gente fica ansioso aqui para te ouvir. Vamos só fazer um pequeno esquema aqui, facilitando o imaginário do Marcelo aqui. Então, a consciência, no sentido profundo do termo, é o discernimento e não o conhecimento acumulado. O que nós chamamos de virtude, que é o suprassumo do eu superior, o reino de Deus em nós. Então, imagine um ovo, Marcelo, estalado, você já quebrou ele lá na frigideira. A gema é a consciência. A clara, o inconsciente. O consciente está próximo da gema, porque a mente é uma emanação da gema. Então, imagine a periferia da gema. Então, o consciente está ali. Às vezes esquece que está à beira do poço e morre de sede, mas está ali. O subconsciente está um passinho na frente do consciente, mas bem coladinho. E o que é o consciente? Então, uma emanação da superconsciência e tem os potenciais definidores. Inteligência nos seus 3 estágios, intelectiva, emotiva e espiritual, poder imaginativo mediante essas inteligências, o desejo, a memória. A memória, ela está conectada tanto com o inconsciente, porque é todo o nosso passado não promovido, mas vivenciado, e também a nossa superconsciência. Eu posso consultar os 2 cenários. E, ao mesmo tempo, o que nós usamos para a confecção do subconsciente é uma fração do superconsciente que o arquiteta e o comanda, e o que está, o quanto de inconsciente que nós queremos promover, o que está predisposto a esta ressignificação. E a alma, eu, você, todos nós, estamos no centro desse consciente, que é a mente, o centro da consciência individual. O que constitui ou compõe a consciência individual? O consciente, o subconsciente, o perispírito como veículo de expressão do consciente, e o subconsciente, quando o consciente, a alma, eu, você, nós não assumimos o nosso papel, o subconsciente coordena as ações perispirituais e físicas, que nós chamamos de automatismo, porque ele é o quartel-general dos instintos, e repete as ordens vindas da superconsciência, promovendo a inconsciência. E se não interferirmos por nossa vez, a coisa acontece harmonicamente, porque a função do subconsciente é gerenciar o perispírito e o corpo em perfeita harmonia com as leis. Agora, quando nós interferimos usando a nossa inteligência apenas para adquirir poder, dinheiro, conforto, segurança e etc., de repente pisamos em várias criaturas e o que já estava sofrido em nosso inconsciente sofre um tanto mais,
Porque ao invés de iluminar com novas ações à luz da inteligência emotiva, gerenciando esses relacionamentos, usando sim a inteligência intelectiva para construir ou ganhar ou conquistar o seu lugar ao sol. Nada contra. Agora eu preciso de relacionar com tudo e todos. E como faço isso? De maneira respeitosa, que é a consciência ética. Faço a outrem o que gostaria que me fosse feito. Tanto que a cura se dá quando isso harmoniza-se. Quando eu enxergo no outro a mim mesmo. E vendo o outro, corrijo em mim. Quando eu corrijo em mim o que me perturba no outro, eu já não vejo mais a desarmonia no outro. Porque nós só enxergamos no outro com as próprias luzes. Não sei se ficou confuso. Então, quando eu uso a minha inteligência, tanto para crescer profissionalmente, conquistando meu lugar ao sol, tendo meu conforto, segurança, o poder de mando, se for o caso, mas não de escravização, mas de promover as outras criaturas, relaciono da melhor maneira com essas criaturas e vejo nelas a minha própria imagem. Esse é o que nós chamamos de ser moral. A inteligência é o ser moral, ela nos seus 3 níveis. Quando vemos na obra a nossa própria essência ou a essência do próprio Criador, é o que chamamos, elas se tornaram unas, as 3 inteligências, aí não tem mais diferença. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aí elas juntas é o que chamamos de intuição. Eu não sei, eu sou. E a partir de agora, eu não preciso pensar e raciocinar, que é o caso da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva e até certo ponto da inteligência espiritual. Então, eu sou o que penso e vivo o que falo. Então, eu já estou num outro patamar. Agora, eu mergulho com tranquilidade no meu passado, não me culpo, não me condeno e trago do abismo para as estrelas, que é a função do 3º livro. Esses seres com a maior amorosidade possível, porque nós fizemos o que foi possível fazer nesses estágios. Porque a consciência, segundo Joana de Angelis, que consta em nosso livro, ela está espraiada em todas as partículas que constituem o ser, do âmago à última partícula orgânica. E no 2º livro, colocamos com Joana de Angelis ainda, só que de outra obra, não tem como dissociar o corpo do espírito, da superconsciência. Ele é a causa, o corpo é o efeito. Então não tem como amar um mais do que o outro, porque tudo representa essa unidade. E em relação a Deus, o arquiteto cósmico, não tem como eu gostar do Marcelo e falar que odeio a Adriana. Eu sou um mentiroso. Porque ambos são expressões de Deus e ambos são um, porque somos membros uns dos outros. Não tem como eu olhar no espelho, falar que odeio o que eu estou vendo e dizer que amo a Deus. Eu sou um mentiroso, segundo João, o evangelista. Ficou mais ou menos claro? Então, a consciência ela vai expressar-se por intermédio da mente, que é esse ser moral. O que ela vai usar? Qual a sua pauta? A inteligência intelectiva, a emotiva ou espiritual? Ou unificar as 3, construindo a inteligência ética ou a intuição. E o resultado disso é o que chamamos de virtudes, conforme o que se encarnou. O que eu encarnei? A cortesia, a beleza, a gentileza, sabedoria. Qual o resultado? Porque nós partimos de dentro para fora, encarnando a realidade, que é a função do capítulo 8 do 2º livro. Vim para o entorno com o interno a ser experienciado. De acordo com o resultado, eu retorno de onde parti, do âmago do interno, e apresento o que foi vivenciado.
Só que lá não tem falácia, só se considera resultados. Não adianta falar, eu acumulei na leitura de 1000 livros um conhecimento. Mas o que você vivenciou? Porque aqui não é o que você adquiriu como conhecimento, é o que você tornou-se que permanece aqui, que vem para o gozo do seu Senhor. Então, se você adquiriu o conhecimento e não vivenciou, segundo Joana de Ângeles, se não vivenciarmos o nosso passado, que já são experiências inúmeras que compõem esse passado, nós perdemos o próprio passado. Se não vivenciarmos em profundidade o que está desse passado no nosso presente, que é o que está aqui na subconsciência e no consciente, e eu perco a conexão com o meu passado. E às vezes até o próprio conhecimento ou experiências vivenciadas. E se eu não tenho esse alicerce do passado, não tem como edificar o meu futuro. Então é bem delicado, mas se eu voltar aqui agora e pôr apenas em 3 dimensões, Adriana, mais 3 que Miramês acaba de nos enviar. Quem eu estou amando mais? A superconsciência, o inconsciente ou o consciente? Porque quando fala de superconsciência, de inconsciente, o subconsciente é a junção dos dois. Então não cabe falar que é um terceiro elemento, mas representa os dois. Então tem 3 seres, tem a mim, e se eu amar a mim, não tem como eu fazer isso sem amar os dois. Porque para dizer que eu estou me amando, eu preciso ouvir a minha superconsciência e iluminar a minha inconsciência. Não tem como ser diferente. É o que Paulo de Tarso, quando tornou-se Paulo, depois de Saulo, o que queres que eu te faça? Descer nos abismos e resgatar as suas ovelhas? Porque foi isso que ele fez. Desceu do pedestal e foi se misturar com os párias. Ele se achava o rei da cocada em conhecimento, e era mesmo. Ele dominava praticamente todos os idiomas da época. Um conhecimento fantástico. Só se desceu do pedestal intelectivo, foi para o embate emotivo para conquistar o espiritual. E conseguiu, a ponto de tornar-se um com essa essência consciencial. Maravilhoso. Também tem uma lógica que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Que a gente trabalha o esqueminha da casa, né? O superconsciente está lá no telhado, né? O consciente aqui no corpo da casa e o inconsciente no porão, né? E há uma correlação que o inconsciente são todas as experiências passadas. Está certo esse pensamento que a gente carrega? As experiências passadas, como nós colocamos em nosso livro, não promovidas. Porque a superconsciência é o passado promovido. A super é um acúmulo também. É isso Exato. Que eu queria entender. Ótimo, porque eu ficava pensando, como que eu já nasço com um super, né, que é iluminado, e parece que ele nasceu comigo e eu que não acesso. Esse aqui assim que é funciona, o enigma. Né? Por que não acessa? Porque não se tornou um com ele. Porque ele me concedeu 2 ou 5 talentos, ou 1. Uhum. Agora, para acessá-lo, eu preciso ser fiel no trabalho de promoção desses talentos. Porque, segundo Emmanuel, e colocamos no próximo livro, a mente, que é o consciente, com certeza, ele não disse no momento, mas é isso que se entende, iluminando o inconsciente, ou seja, promovendo o passado, ela constrói a superconsciência. Agora, quem construiu essa superconsciência? Porque quando nós encarnamos, ela existia. Nós somos um ponto dessa autoconsciência pura. Não é um ponto da superconsciência. É um ponto de autoconsciência. O que é autoconsciência? É o que está na subconsciência. Então, a autoconsciência pura é a solução
para a etapa a ser vivenciada. Então, a autoconsciência nós colocamos no glossário, é o que se tem de melhor para solucionar a pauta. Então, eu sou esse ponto de autoconsciência pura. Qual a minha função? Além de ressignificar todo o inconsciente, está lá os agentes promotores da superconsciência para auxiliar-me na promoção dos elementos do inconsciente. Os vícios, os automatismos de um passado recente ou remoto. Se eu ressignifico o meu comportamento, e qual parâmetro? Aí Ramatiz é fantástico e consta também no segundo livro. Enquanto eu não reconciliar com o entorno, eu não estou pronto para retornar ao interno. Porque para retornar ao interno, que nós chamamos de mundo espiritual em nós, temos que passar pelo umbral. E o umbral é o inconsciente. E, nesse sentido, Leon Denis fala, eu vou gravar as leis relacionando-me com o entorno e depois fixá-las no interno. Então, não tem como. A gente quer se livrar da situação que está no entorno, quer seja no trabalho, na família, com os amigos, e não tem como. Enquanto eu não reconciliar com esses seres, e de uma forma bem contundente no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não pensa que eu não fiquei chocado, porque eu fiquei parecendo... Eu não vou falar que eu fiquei parecendo um vermezinho, porque ele tem a sua nobreza no seu estágio. Falar que ele é ruim, negativo. Ame a Deus mais do que as criaturas. E as criaturas mais do que a si mesmo. E aí você percebe uma situação que um dos nossos irmãos de Franca, Sirley, foi o primeiro a alcançar. Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fala, o Deus é o que está dentro. E o próximo começa comigo mesmo. Eu sou o mais próximo desse Deus. E eu vou amar tudo que compõe a minha realidade como amo a mim, como alma. A minha essência é o Deus interior, porque lá é a minha origem, eu tenho que reconhecer essa origem. Só de eu reconhecer essa paternidade, isso é o que chamamos de amar essa essência. Agora eu vou amar a mim e todo o restante dos elementos que me compõem, como eu amo essa essência, ou fazendo a eles o que determina essa essência consciencial. Então, não é tão difícil entender essa realidade. Então, o que a vida colocou no entorno para que eu ilumine o meu interno? Mas essas pessoas difíceis, às vezes nós olhamos para o mundo e começamos a reclamar dos políticos, desse, daquele. É o que nós construímos. Nós escrevemos um artigo em 2014 falando que os filhos que estão políticos foi o que nós geramos. Se chegarmos à conclusão que precisamos de políticos melhores, nós temos que gestá-los. Porque os que estão lá é o que nós gestamos e elegemos. E eles representam-nos. Agora, para que isso aconteça lá, eu tenho que mudar a mim. É o que fez os nossos irmãos da Coreia do Sul. Orando, torcendo pelos corruptos, pelos políticos que se contaminaram com a corrupção, para que eles se tornassem honestos. E conseguiram. Mas conseguiram como? Mudando as suas vidas, porque foi 3% dos cristãos autênticos. E é o que nós precisamos fazer. Então, o que me incomoda no entorno? Porque Ramatiz fala, isso aqui é o primeiro exercício. Se eu não dou conta de relacionar em harmonia com as leis, com o entorno, eu não estou pronto para voltar ao interno passando pelo meu umbral. Que se eu der conta do relacionamento em harmonia com o entorno, eu entro na antecâmara, que na realidade é o mundo mental. Aí eu vou enfrentar o que está posto nesse mundo mental.
Vencido isso, agora eu estou pronto para entrar na segunda câmara. Só que eu tenho que passar pelo abismo. Aí eu vou viajar iluminando o inconsciente, até tornar um com o Cristo. Agora não se consegue fazer isto apenas querendo, como aqueles que acreditam que Deus criou tudo prontinho. Criou só anjos. Aí o Marcelo, a Adriana, Dona Miriam, Sebastião Camargo se rebelou contra ele achando que era melhores do que Deus e quis criar um universo só para eles. E basta lembrar da nossa origem que você já volta para casa. Não conheço ninguém que fez isso até hoje. Porque, para começar, se Deus fez isso, ele falhou. Porque ele já sabia, porque é a suprema sabedoria. Como que ele cria seres que não têm mérito nenhum das suas conquistas? Como que eles vão ter parâmetro? Nós temos os nossos filhos, quando a gente dá tudo de mão beijada, eles não sabem valorizar e às vezes processa os próprios pais, interdita os próprios pais, assassina os próprios pais para ficar com aquilo que pensam que tem direito. Agora, quando Deus cria uma partícula simples e sem ciência de si, cria antes dela a lei e ela conquista por si mesma do abismo às estrelas, agora ela sabe valorizar. Porque se ela tem o seu patrimônio, ele foi conquistado com suor e lágrimas. Ele não foi usurpado de quem quer que seja. Que é o que hoje, dependendo do estágio, pessoas acumulam riquezas, só que materiais, mas levam-na. Com certeza não, porque a rainha de França tem uma história que ela foi enterrada com seu Rolls Royce, coberto de ouro, são seus dólares. Vou chegar no plano espiritual, já vou comprar logo uma mansão. Chegou nua, nem a roupa do corpo tinha, porque não tinha nada de valores morais. E esses seres pensam que vão levar, porque muitos, ou quase todos, não acreditam na vida após. Morreu, acabou. Então vou desfrutar. Alguns, com raras exceções, sabem que tem o após. Mas enquanto eu estou aqui, vou me refestelar, porque não sei o que será desse após. Não tenho consciência exata. Só que não sabem que estão construindo algo dentro de si próprio. O tribunal é a sua própria consciência. Não vai ter ninguém a condená-los. Por isso, se quisermos acessar essa essência consciencial da qual nos originamos, eu preciso promover o que me foi confiado. Então, eu vim de lá com alguns potenciais que tecnicamente me foram concedidos para que eu começasse, como se faz com alguém que você concede um título de uma terra, você faz um financiamento e dá meios para que ele comece a trabalhar, para ganhar e etc. Só que o curioso, quando nos emprestam esses talentos, não pedem de volta se nós os promovemos. Agora, se os enterramos, além de pedir de volta, a gente é expulso da vinha. Eu não sei, eu entendi com Isoldino Rezende, lá da editora Chico Xavier, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, internautas. O que era ser amarrado e lançado às trevas exteriores? Eu estava num determinado grau de evolução, como se fossem os capelinos. Aí eu tive que encarnar em mundos inferiores. Então, ser lançado às trevas exteriores é sair daquele cenário e descer no mínimo um degrau abaixo. Mas às vezes descemos vários degraus para valorizar o que tínhamos e não valorizávamos onde estávamos. Porque os capelinos tinham um conhecimento fantástico, veículos semelhantes ao aerobus de nosso lar de André Luiz,
mas não tinham, parte deles, a inteligência espiritual e, às vezes, pouquíssima inteligência emocional, mais a intelectiva mesmo. E não deu outra. Teve que recapitular. Quem volitava teve que animar corpos de quase primatas, com a dificuldade enorme de locomoção. Tinha a tecnologia, porque você não perde o conhecimento. Deus acessava o conhecimento, tanto que deixou um legado na parte tecnológica para nós outros. Mas só retornaram a casa aqueles que conquistaram a inteligência espiritual. Transformaram a intelectiva em emotiva, a emotiva em espiritual. Agora tem a espaçonave, a psiconáutica, para viajar de volta, porque com estas naves que falam por aí, essa tecnologia que tanto pregam, naves espaciais, isso é para seres primários. Maria, João de Deus, viajou da Terra a Marte, Júpiter, outras constelações, pelo pensamento em alguns segundos. E eu quero esse veículo. Essas espaçonaves que ainda gastam não sei quantas décadas para chegar em Marte, então isso aí não me interessa, não. Eu quero um psiconáutica. Estou lá. Eu também estou contigo nesse sentido. Eu tenho mania, Paixão, de compromissar, às vezes, os horários muito próximos. Eu acho que eu esqueço, né, das distâncias que temos que fazer e percorrer, né? Aí a minha amiga falou assim, eu não sei por que você faz isso. Você, numa hora, está num lugar, aí outra hora você já quer estar em outro, na outra você quer estar em outro, né? Então, eu também estou com você. É pensar e estar, né? Para a gente poder fazer tudo que a gente quer fazer. Com certeza. É. Diga, Marcelo. Não, eu ia fazer um comentário impertinente. Você, enquanto eu não tenho essa capacidade, eu gostaria de ter amigos que tenha, né? Para me levar. Vai de carona, né? Marcelo vai de carona. Ele é sábio, porque, segundo Leon Denis, um átomo muito simples em relação a um de rádio, por exemplo, que tem uma aura, um brilho fantástico, se ele ficar próximo, ele reflete o brilho do outro. Então, só de estar próximo a esses luminares, como Leon Denis recomenda-nos a fazer isso, pela conexão do pensamento, do sentimento, palavras e atitudes, eu já estou no lucro, porque eles estão me fecundando o tempo todo com a sua realidade psicobiofísica, moral e espiritual. É confiar na solidariedade, né? A solidariedade é algo, sim, real. Aliás, eu só estou aqui por causa dela, né? Todos nós, porque alguém, né, nos deu essa bonança, né? Começa pela solidariedade e o amor divino, mas entre nós existe essa parceria já, né? Em tudo que há, né? Então é essa confiança. Sebastião, nós temos algumas perguntas. Eu não sei se a gente vai para o processo de autocura, porque ele é bem extenso e acho que tem que repensar cada parágrafo aqui. Não sei qual é a sugestão. Vamos para as questões. Que você... Sugestão hoje a gente fica nas questões e depois, domingo que vem, a gente começa no processo. Pamela, né? Bom dia. Coloca aqui: a mente é um laboratório. Ela seleciona quem vai receber? Ela, pela preferência da consciência, tem níveis para receber, porque se for turbulento, ela terá fluido turbulento? Na verdade, não é a Pamela, é a Elizabeth Sodrin. Magnífica pergunta e, ao mesmo tempo, observação. Gúbio, instrutor de André Luiz em libertação. A mente estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno.
e essa matéria é sempre formada por seres incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Embora André Luiz falando assim, entendemos que a mente é um ser que está entre duas realidades, o objetivo e o subjetivo, com o objetivo ou com a função de promover o mundo objetivo para o subjetivo. Mas quem a coordena somos nós. Então, sou eu, a alma, que estou no centro dessa mente, de acordo com a conexão da minha inteligência com o departamento da inteligência da mente, é que eu vou acionar esse departamento mental. Ou acionar, mediante o meu conhecimento, o poder imaginativo, os desejos para a construção de uma realidade. Eu costumo dizer que a mente é um hardware. Depende do software que eu vou colocar para operá-la, que pode ser a minha inteligência, o meu poder imaginativo, os meus desejos, meus sentimentos, minhas virtudes. E eu é que vou criar essas frequências. Por isso que o pensamento é definido para nós, ou nós o definimos, porque eu não vi isso em parte alguma. Um pensamento é uma frequência que estabelece uma estrada, ou frequência é o que chamamos de estradas. Então, frequência modulada, por exemplo, aí nós vemos na rádio FM, ou amplitude modulada nas AM. Então, é uma estrada. O que eu vou transportar nessa estrada? A informação. A informação é o que chamamos de vibração, que pode ser uma vibração de uma virtude de alto nível ou de um vício. Porque é o que eu vou transformar ou transportar nesse pensamento. E é isso que vai gerar as conexões, onde eu vou abrir as portas dentro dessa frequência, compartilhando essa vibração com todos os seres que compõem a minha realidade, como espírito, com todas as minhas vivências. Ou seja, eu estou convidando todo o meu inconsciente para vir para esse cenário, de acordo com essas frequências, e convidando também o entorno em todas as suas modulações. Então, nós é que abrimos as portas ou fechamos. O fechar as portas se entende quando eu mudo a frequência. Então, mudei uma frequência de negativo para positivo, quer dizer, o negativo não consegue mais adentrar esse ambiente, porque ele está vibrando, está transportando, está gerando o que nós chamamos de enobrecedor. Então, a vibração de um pensamento, ou a vibração conduzida por um pensamento, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, eu defino, por intermédio das boas leituras que vão enriquecer a mente, que vão acalmar o inconsciente, que vão estimular o superconsciente para novas realidades, com boas leituras, que enriquece a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Para a vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação, segundo Emmanuel, em Pão Nosso, na lição 158, está no fundo da mente. Se a mente é uma emanação da consciência, o fundo da mente é a consciência, ou o que nós chamamos de superconsciência. A leitura está sendo direcionada. Eu estou estudando o processo de autocura para curar-me. Então, com esse estudo, só de estudar, eu abri as comportas, eu criei uma frequência, eu estou pensando na autocura. Eu estou desejando, eu estou transportando vibrações para que ela se dê. E com isso, quem pode curar-nos, ou quem tem a capacidade para isso, é o Deus e o Cristo e o Evangelho existentes em mim. Eu só vou criar a ambiência para que eles se expressem. Criei a ambiência mediante uma estrada que eu construí entre mim e a minha realidade profunda. Com sinceridade, honestidade, humildade, buscando a verdade. Criei a estrada e agora vem a amabilidade, a doçura, a compaixão, de acordo com a minha proposta desse âmago, e se transforma em pensamentos, quer dizer, em novas estradas. E eu criei uma estrada para a comunicação inicial
Agora é sugerido novos pensamentos para transportar novos produtos, novas vibrações e assim por diante. Muito bem, nós estamos com mais uma questão aqui da nossa irmã Lucy, que ela coloca: a superconsciência é o espírito e depois em seguida a consciência é da alma. Em tese, pode dizer que sim, Lucy. Mas quando chamamos de consciência de fato, nós estamos falando de superconsciência. E quando falo de espírito, tudo isso é espírito. A alma é uma fração do. Então, o espírito é a totalidade. Então, a superconsciência é o reino de Deus no espírito. O consciente é uma fração desse reino de Deus para a promoção da alma, que somos nós, frações desse espírito. Então, o consciente está a serviço da alma, mas gerenciado pela superconsciência, pelo espírito. E, ao mesmo tempo, se eu falar que estou coordenando as funções perispirituais e orgânicas, se eu sei realmente o que eu estou fazendo, mas na maioria das vezes, 99,9% quem coordena é a superconsciência e eu não tomo nem ciência do que está acontecendo. Só de imaginar os automatismos no meu corpo biológico, quantas coisas acontecem a cada segundo, quantas células morrem e renascem, eu fico assombrado só de pensar na função de uma célula. E ainda estou longe de assumir a criação por mim mesmo, já que eu estou pensando ainda dentro do pensamento desse Cristo interior. Ele que abre os espaços, deixa eu fazer a minha criancice e ele vai coordenando para não sair do prumo de acordo com a necessidade de ambos, dele como gestor e, no nosso caso, como aprendiz. Bom, Pamela coloca: em se referindo às vivências passadas, a minha vivência anterior se torna referência para esta vivência. Quando temos traumas, seria esta vivência que não foi promovida? Aí Pedro Mateus, que está lá com a Paulina, filho dela, pergunta, se um dia ele não sofrerá mais pelos traumas que não esqueceu. Então, eu acho que está ligada, por isso que eu estou colocando as duas, né? Do Pedro e da Pamela. Então, vamos lá, Pedro, Pamela. Um dia isso acontecerá. Como hoje eu já não sofro mais com esses traumas, com essas frustrações, com essas situações que nós chamamos de acidentes de percurso. Então, à época, o que nós chamamos de trauma, porque não conseguimos gerenciar a situação a contento. Então, não foi possível. Hoje, esses traumas batem à nossa porta no consciente, esperando uma solução. Ou em nosso subconsciente, uma ressignificação. Medo de altura. É um dos traumas. Eu posso ter caído, ou ser jogado, ou ter me jogado de um prédio. Posso ter, num acidente, me afogado ou, propositalmente, para não enfrentar tal situação. Então, como nós vamos encarar esses traumas? Com o conhecimento daquilo que se pretende conquistar. Então, tenho medo, ansiedade. Então, o que é o contrário do medo? Eu vou saber tudo a respeito da coragem. A coragem responsável. Porque a coragem que coloca em risco a minha própria vida, dos meus semelhantes, isso é irresponsabilidade. Então, quando nós falamos de coragem moral, é aquela que me promove sem criar situações vexatórias ou maléficas para mim e para o entorno. Então, eu tenho coragem de admitir que tenho medo de altura, por exemplo. E estou me esforçando para trabalhar esse trauma, acolhendo-o e dizendo que, quando assim foi construído, era o que tínhamos.
não tínhamos o conhecimento adequado para solucionar a questão. E quando falamos que ninguém desiste da vida sozinho, porque são várias situações e vários seres envolvidos, e às vezes são mais responsabilizados quem nos induz a pular de um prédio do que nós que pulamos, porque a pessoa, de acordo com as ameaças, o que fez, e isso não vem ao caso julgar a situação. Nós queremos solucionar a situação. E acolhendo esse energismo, não tem como promover esses traumas se não acolhermos com serenidade, sem culpa nem culpados, e agora dando novo significado. Então, a tristeza profunda que hoje gera o que chamamos de depressão. Uma alegria contagiante é a minha pauta. Um desespero que dilacera a minha alma. A esperança, que é a doce presença do amor. E assim, cada situação que gerou esse trauma, nós vamos desenvolvendo a virtude oposta. E ao desenvolvê-la, nós estamos diluindo o trauma e transformando-o em virtude. Então, diminuindo ou diluindo a frustração e transformando em conquista, em autossatisfação. E vai chegar um momento, e pode ser muito breve, depende de cada um, de olhar para o passado e não se envergonhar dele, porque Deus não nos condena por coisa alguma, porque ele estava lá o tempo todo, porque é onisciente, é onipresente. Ele sabia que eu ia passar pela situação porque é onisciente. E ele me capacita para solucionar porque é a onipotência. Só não faz por mim o que me cabe fazer, porque se do contrário, é ele que está fazendo e o mérito não é meu. Então ele cria as condições e envia os orientadores, a matéria-prima, tudo que for necessário, mas quem precisa colocar a mão no arado, na enxada, na charrua, sou eu. Porque a experiência sou eu que dela necessito para transcender essas situações traumáticas. Aqui ainda eu não vi o complemento, né? A Paulina coloca que o Pedro teve muitas mágoas que não sabe como perdoar quem o magoou. Então, nessa resposta que você deu ali, né, sobre esquecer os traumas, ele vai ter que trabalhar o perdão. E não precisa, é uma coisa bem simples. Pedro não precisa perdoar ninguém. Perdoa-se. Ame-se. Mas faça isso com extremo amor. Quando você se perdoar incondicionalmente e amar-se plenamente, você vai ver que não tem ninguém lá fora para ser perdoado. Porque tudo que está lá fora que te incomoda é porque tem essas frequências dentro. Você vai perceber que você, o que está fora, é um ser uno. Então, primeiro você começa olhando-se no espelho. E por mais que você tenha dificuldade, olhe para o Pedro nos olhos. Eu perdoo você. Eu o amo incondicionalmente. E fazendo esse exercício, porque isso aconteceu com Divaldo. Ele sofrendo ou sofrido, Joana fala para ele perdoar. Mas perdoar quem, Senhora? Pergunte ao seu perispírito. Agora lascou, né? Eu estou colocando com as minhas palavras. Mas ele foi, vai para frente do espelho. Pergunte ao seu perispírito. 2 meses de interrogação ao perispírito. Um dia, o perispírito disse: precisa perdoar. Mas a quem? A você. Não precisa perdoar ninguém. Perdoa-se. Porque o perdão faz bem para quem perdoa. Porque quando falamos que não perdoamos, segundo Paulo de Tarso, e consta no Evangelho segundo o Espiritismo, nós assinamos a própria condenação. Isso está lá. Ou quando nós julgamos alguém, condenamos a nós próprios. Então agora nós queremos nos libertar. Perdoar, Pedro, é simples. É só eu permitir recomeçar, ou refazer uma história, reescrever a minha história. Isso. Perdão não é mais do que isso. Eu reconheço que o bolo queimou. E perdoar pela situação é fazer o bolo de novo.
Só que eu vou ter que observar, que é tomar consciência para arrepender, quer dizer, para mudar o projeto, porque se eu não souber por que o bolo queimou, não vai dar certo esse recomeço que nós chamamos de perdão. Então, o que me levou a ficar magoado comigo? Porque o fulano foi apenas um instrumento que a vida me enviou para saber que essa mágoa existe em mim. Bom, já sei que o contrário da mágoa, do ressentimento, perdão. E perdão é refazer o caminho, reescrever a história da forma mais amorosa possível. Por isso que ele tem 3 estágios. Eu arrependo ou desejo mudar a situação, tomo consciência de como foi feito, de como eu quero fazer e me disponho à reparação. E quem vai conceder espaço e diretrizes para a reparação é o que nós chamamos de misericórdia. Misericórdia é uma concessão que eu posso dar lá a mim mesmo de recomeçar, sem me culpar, sem culpar a quem quer que seja. Paulina está agradecendo aqui. Neuza Leal está aqui conosco também. Bom dia, Neuza. A mente não seleciona, não arquiteta, não julga, não exclui, apenas executa o que lhe chega por intermédio do pensamento. Se estiver errado, me corrija. Vamos lá, Neuza. Eu vou colocar só um ponto no seu conto. O pensamento não tem culpa desse negócio também. O responsável é a inteligência. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai pensar, que vai usar a sua vontade para fazer acontecer. O pensamento é a capacidade criativa que foi transformada a partir dos desejos. Os desejos começou com a oração, promoveu, ressignificou emoção e sentimentos e criou o pensamento. Então, você tirou do abismo alguém e gestou um instrutor que veio do abismo. Agora ele tem autoridade moral para voltar lá e resgatar o restante. Então, de acordo com a minha inteligência, que eu vou usar o meu poder imaginativo para colocar os meus desejos em ação, ressignificar uma situação e construir um pensamento. E tudo isso não foi a mente que fez, ela está lá como laboratório. Agora eu posso, em linhas gerais, dizer, é a minha inteligência que é responsável pelo meu poder imaginativo. Porque quem determina é a inteligência. A vontade se fortalece quando ela é enriquecida. Quem arquiteta é a imaginação. Quem constrói é o pensamento. Por isso que a inteligência, a imaginação, dá forma ao pensamento. Só que nós falamos que o pensamento é uma estrada. O que vai ser transportado na estrada é o que nós chamamos de sentimentos, de virtudes em mais alto nível. Agora, isso dá vida, dá qualificação àquilo que se pensou. E tudo isso é que vai definir o que a mente vai construir, o que ela vai atrair, o que ela vai repulsar e assim sucessivamente. Você falou da estrada, eu fiquei imaginando, né? Pensou, estou, também posso comparar ao veículo, né? Sim. Aí fica bem. Aí o que eu carrego nesse veículo, né? É o que eu estou transportando dentro desse veículo, exatamente. Bom, aqui o pessoal já terminou os questionamentos. Vou perguntar à dona Miriam, ao Marcelo, o que gostariam de perguntar? Aproveitem uns minutinhos mais. Tô tranquilo. Preciso refletir muito sobre tudo isso. Na verdade, eu vou ter que pegar o vídeo posteriormente e sair fazendo setinhas para ver se eu consigo acompanhar o conjunto de conceitos. Né? Eu acho que eu vou partir do princípio de fazer meus próprios esquemas para conseguir entender. E compartilha conosco. Se sair algo viável. Isso mesmo, Marcelo.
Marcelo, copia para nós, viu? Chegaremos lá um dia, chegaremos lá. Olha, Sebastião, ouvir você falando, não dá nem para respirar. Para perder tempo de respirar, não vai ouvir. Então, vamos ficar assim ouvindo. Maravilhoso. Obrigado, querida. Então, vamos agradecer aí, né, a todos os internautas que nos acompanharam até esse momento. Gratidão. Quem vai nos acompanhar depois, Sebastião, você tem mais algo para nos dizer, compartilhar conosco para esse Eu vou compartilhar com o Marcelo e faz de conta que você não está ouvindo, nem a dona Mira, nem os internautas. Só para ele. Miramês, Marcelo, da nova série que vamos fazer com ele. Assim como a medicina tem um esquema bastante interessante do esqueleto ósseo, dos órgãos, do sistema nervoso e glandular, do mundo das células e das moléculas, das ações e reações do conjunto orgânico, etc., também a filosofia do futuro haverá de perlustrar os mesmos caminhos, espiritualizando-se, fazendo um esquema congênito do raciocínio, da fermentação das ideias, do valor fantástico dos pensamentos, dos roteiros percorridos pelos sentimentos, das ações deles no corpo físico e de volta no próprio corpo mental. Isso dá um livro. Dá. Só isso aí. Isso vai ser a função do terceiro livro, como se minuciasse tudo isso. É uma das informações mais fantásticas que Miramês nos ofertaram até hoje. Entender todos esses esquemas para entender o pensamento, os sentimentos, palavra, atitude, o que está acontecendo de fato em nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual. Sair da abstração total, né, e ter isso desenhado esclarece muito. E hoje é uma geração muito visual, né, Sebastião, que infelizmente com pouca leitura, né, os espíritos estão aí no mundo virtual e eles visualizam, né, você já trabalha essa questão da visualização, mas é difícil visualizar o que não se conhece, né, com profundidade. Lindo, maravilhoso. Vejam para onde estamos caminhando em termos de autoconhecimento e de entendimento de si mesmo. Né? Gratidão a todos, que Jesus ilumine o nosso domingo e a nossa semana. Bye, bye. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois a sua inscrição. Depois o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.